Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, lembrando que temos meditado nesta carta que fala da sobreexcelência da pessoa e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo e da superioridade dele sobre os ritos, pessoas, eventos e instituições da velha aliança, que na verdade eram prefigurações de Cristo, prefigurações do Evangelho, das doutrinas da graça. Abramos em Hebreus capítulo 10, coloquemos-nos de pé, aqueles que acharem, nós leremos até ao versículo 25. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo purificado o coração de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Podem assentar-se. Meus irmãos, nós já estamos nos aproximando do que seria a conclusão da apresentação da glória sobreexcelente de nosso Senhor Jesus Cristo pelo autor aos Hebreus. Eu gostaria de observar que ele dividiu muito bem a sua apresentação sobre quem é Cristo. Talvez você não tenha percebido isto, mas do capítulo 1 desta carta até o capítulo 5, verso 10, ele se concentrou sobretudo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Ele falou da sua divindade,
da sua encarnação, da necessidade dessa encarnação, de quanto ele é superior aos anjos, e por isso ele compara a sua pessoa aos anjos, aos profetas, a Moisés, a Josué, etc. A partir do capítulo 7 até o capítulo 10, verso 18, o autor fala, e nós estamos concluindo isto, sobre a obra de Jesus, sobre o seu ministério sumo sacerdotal e sobre o seu sacrifício substitutivo. Então a pessoa e a obra de Jesus são muito bem apresentadas aqui. E na mensagem anterior, sob o título O Sangue da Eterna Aliança, nós vimos que o autor aos Hebreus vinha falando sobre o sangue de Cristo, especialmente em seu valor pactual. Como selo da nova aliança, nós vimos que o valor pactual do sangue do nosso Senhor é superior ao sangue aspergido sobre os crentes da velha aliança, pois aquele só promovia, ou este só promovia a purificação ou expiação ritual, cerimonial, simbólica, enquanto o sangue de Cristo traz uma expiação e reparação real. É isto que ele havia dito no capítulo 9, versos 13 e 14, quando disse: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E neste sentido, meus irmãos, o sangue de Cristo, portanto, é o verdadeiro penhor, a verdadeira garantia, a real garantia do perdão, até mesmo das transgressões que foram cometidas sob a velha aliança, para que os eleitos daquela dispensação alcançassem as promessas da herança eterna. Isto nos diz o autor no capítulo 9, verso 15. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Nós vimos ainda que o valor superior do sangue de Cristo, como selo de aliança, também se demonstrou no fato de que ele nos introduziu na própria presença de Deus, na realidade celestial, da qual aquele tabernáculo era uma pálida figura, uma sombra. Em tudo isto que a Escritura ressalta no capítulo 9 de Hebreus, é o aspecto pactual, o valor pactual do sangue de Cristo. Neste capítulo 10 que lemos, o autor vai continuar a discorrer sobre a morte sacrificial do Senhor. Mas observe que a ênfase agora será no seu valor expiatório. Embora ele já tenha falado sobre este aspecto no capítulo anterior, ali a expiação era o contexto, era o pano de fundo, enquanto a aliança estava no primeiro plano. Agora a aliança é o fundo sobre o qual o valor expiatório do sangue de Cristo é ressaltado, passando então a expiação para o primeiro plano. Vamos então à exposição. E o que o autor vai demonstrar é aquilo que ele já vinha falando, concentrando-se no valor expiatório do sangue de Cristo. Ele mostra primeiramente o caráter provisório da aliança, por causa da ineficácia dos seus sacrifícios. Este é o primeiro ponto da nossa exposição. Caráter provisório da velha aliança, que ele chama de lei, pela ineficácia dos seus sacrifícios. Em segundo lugar, o autor vai nos mostrar o caráter permanente, contrastando com o primeiro ponto, o caráter permanente da nova aliança, pela eficácia do sacrifício de Cristo. E em terceiro lugar, ele vai aplicar esses princípios, mostrando o que isto implica no que respeita ao culto na nova aliança. O culto na nova aliança à luz desta nova ordem trazida por Jesus, a partir do versículo 19 até o 25. Então passemos a mostrar, e é interessante como o autor aos Hebreus obviamente ele é inspirado, mas além disso ele é um autor extremamente inteligente e perspicaz na forma de escrever, e muito organizado. Ele claramente, nos dois pontos que nós ressaltamos, ele destaca primeiro um princípio geral, depois ele traz uma prova lógica, depois ele traz uma prova bíblica, mostrando uma passagem na Escritura, e então ele faz a aplicação. Ele vai fazer isso nos dois blocos, nas duas partes, pelo menos, da sua exposição, e depois na conclusão ele fala sobre
o que se requer de nós, o que se espera, o que somos convidados a fazer à luz desses princípios. Então, em primeiro lugar, ele ressalta aqui o caráter provisório da velha aliança pela ineficácia do seu sacrifício. E como ele faz isto? Ele começa com um princípio geral, que está aí no versículo 1. Ele diz: ora, visto que a lei tem sido sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Eu quero começar com uma breve observação. Lembrando, aliás, é uma lembrança. Quando o autor aos Hebreus fala sobre lei, ele está se referindo especificamente à lei cerimonial e não à lei moral. O tempo todo, na exposição aos Hebreus, no caso da carta aos Hebreus, a lei aqui é a lei cerimonial. Diz respeito àquelas ordenanças referentes a sacrifícios, às lavagens, às abluções, às abstenções, às dietas alimentares. Tudo isto se refere ao aspecto cerimonial da lei, tá certo? Então qual é o princípio geral aqui? Ele começa dizendo que a lei cerimonial, por sua natureza, ela é apenas sombra. E a lei aqui equivale à velha aliança, porque a lei, na verdade, é, por assim dizer, o instrumento, o termo do pacto. Então o raciocínio dele é: a lei ela tem apenas a sombra dos bens vindouros. Quais são os bens vindouros aí? Quando ele fala em bens vindouros, ele está falando da perspectiva da velha aliança. Quando a lei foi instituída, ela apontava para bens que ainda haveriam de vir. Quais são esses bens? O perdão dos pecados, o acesso à própria presença de Deus no céu, uma nova aliança com base em superiores promessas, todas as coisas que Jesus veio trazer. A lei não trouxe estas coisas em si, ela apenas tinha a sombra. Você sabe o que é uma sombra, não é? A sombra é a projeção ou a imagem de uma coisa real. Ela não é a coisa real em si, ela não é algo distinto inteiramente da coisa real, porque ela manifesta de alguma maneira alguns aspectos da coisa real, mas ela não é a coisa real em si. E à medida que a pessoa vai se aproximando da luz, a sombra vai se dissipando. Então o que ele quer dizer é que, embora a lei tenha algo a nos dizer, ela é uma mera representação. Então, como tal, este é o princípio geral, ela nunca pôde aperfeiçoar os ofertantes por meio dos seus sacrifícios. Então eu vou repetir o princípio geral: a lei cerimonial era apenas sombra, e como tal, ela nunca pôde aperfeiçoar nem mesmo os ofertantes daquela época por meio dos seus sacrifícios. A lei nunca foi um meio de salvação. É isto que ele diz aqui. Observe que ele diz que estes sacrifícios, ou aqueles sacrifícios, pela sua repetitividade, eles já indicavam que eles nunca, jamais, é o que ele diz, não é? Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. E aí ele traz uma prova lógica desse princípio geral. Qual é a prova lógica? Ele traz aqui um contraste nos versículos 3 e 4. 2, 3 e 4. E o raciocínio é o seguinte: ele diz o seguinte: se os sacrifícios prescritos pela lei cerimonial fossem eficazes, eles já teriam cessado, porque eles aplacariam a culpa dos ofertantes. Lembremos-nos que o conceito de expiação envolve a ideia de reparação, né? A expiação consiste num rito ou num sacrifício pelo qual se faz reparação. E aqueles sacrifícios não podiam reparar os pecados, porque se eles tivessem esse poder, eles não seriam repetidos. Essa é a prova lógica dele. Ele diz no verso 2: de outra sorte não teriam cessados de ser oferecidos? É uma pergunta. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Não era isso que teria acontecido? Em segundo lugar, nessa prova lógica ele diz: mas ao contrário, eles tornam recorrente a consciência da culpa. É o que ele diz no verso 3: entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. E aí ele conclui a sua prova lógica: portanto, aqueles sacrifícios não podem remover pecados. Veja o verso 4: porque é impossível que o sangue de touros
e de bodes remova pecados. Eu queria relembrar uma argumentação que eu já utilizei no passado. Por que o sangue de bodes e de touros não pode remover pecados? Porque a morte de animais não pode reparar o pecado dos seres humanos. O salário do pecado é a morte, mas os seres humanos têm um valor muito superior aos animais. Esta é a questão. Mas você poderia dizer, ele não poderia ser um ser humano comum? Não, se ele é um pecador, e se ele é apenas homem. Na verdade, é por isso que nós precisávamos de alguém que fosse Deus e homem, e cujo sacrifício, por ser Deus, teria um valor eterno, permanente. E por ser homem, seria válido legalmente, porque representaria o seu povo. Então é por isso que o sangue de bodes e de touros não pode remover pecados. Então a prova lógica é essa: se os sacrifícios prescritos pela lei cerimonial fossem eficazes, eles já teriam cessado, pois aplacariam a culpa dos ofertantes. Mas ao contrário, eles tornam recorrente a consciência da culpa, porque cada sacrifício renovado traz de volta a realidade do pecado. Portanto, eles não podem remover pecados. E aí, depois dessa prova lógica, o autor apresenta uma prova bíblica dessa ineficácia, não é? Do caráter provisório da velha aliança. E a prova bíblica é o testemunho do próprio Filho na Escritura. Ele aqui cita o Salmo 40, no verso 5 até o versículo 10. Ele está no versículo 5 ao versículo 10 do nosso texto. Ele cita o Salmo 40, versos 6 a 8, que lemos na liturgia. E lá está escrito o seguinte: ele diz: por isso, ao entrar no mundo diz. Quem que entra no mundo? É o Filho. Ele está falando da encarnação. Em outras palavras, o que a Escritura está fazendo é interpretar a própria Escritura. E a interpretação que a Escritura faz de si mesma não pode ser questionada. O que ele está dizendo é que o salmista Davi, neste trecho, está profetizando acerca da encarnação de Deus, o Filho. Você poderia perguntar: será que Davi não está falando de uma realidade que é sua? Também. Nós temos aí aquilo que os comentaristas chamam de sentido pleno. Ele está falando da sua própria experiência, mas por ser um pecador, a experiência de Davi não esgota o sentido da Escritura, porque Davi, embora dissesse: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, ele pecou, e o seu pecado está muito claramente exposto na palavra de Deus. Ele nunca pôde fazer a vontade de Deus perfeitamente. Então Davi está falando de algum outro que vai fazer aquilo que Davi não pode fazer, que é chamado também de Davi em Ezequiel, pois é seu descendente e é o Messias. Então, o testemunho do Filho, ele diz: por isso, ao entrar no mundo diz. E aí ele cita o Salmo 40: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Há uma pequena diferença na tradução aqui, pela carta aos Hebreus, daquilo que nós temos no próprio Salmo, porque o nosso Salmo, ele é traduzido diretamente do hebraico, do chamado texto massorético, e o texto que o autor cita é a versão que ele tinha, assim como nós temos versão revista e atualizada, revista e corrigida, na linguagem de hoje. Os escritores do Novo Testamento, em sua maioria, utilizam-se da Septuaginta, que era a tradução grega, a versão grega do Velho Testamento hebraico. E é exatamente a Septuaginta que ele cita. E ele não cita apenas porque era costume, era a tradução vigente, mas ele a cita porque ela traz uma mudança importante no que diz respeito ao texto massorético. No texto original que nós temos na nossa Bíblia, no Salmo 40, verso 8, está assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Mas aqui ele traz: antes um corpo me formaste, como está na Septuaginta. Por quê? Porque a Septuaginta traz uma tradução que remete que permite ao autor aplicá-la à encarnação. É isso que ele está dizendo: tu não aceitaste sacrifícios e ofertas, tu me encarnaste, tu me fizeste um corpo. É o Filho falando ao Pai. Então, qual é a questão aqui? Qual é o testemunho que ele está trazendo? O princípio que ele está trazendo através dessa prova escriturística é a seguinte: ele cita primeiro a Escritura. Veja que há uma citação que eu acabei de mencionar.
Depois ele faz uma breve exposição, e a explicação dele é o seguinte: observe o verso 8 e o verso 9. Depois de dizer: sacrifícios e ofertas não quiseste, holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. E ele faz a observação: coisas estas que se oferecem segundo a lei. Ele então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E ele conclui: quando ele diz sacrifícios e ofertas não quiseste, ele está removendo a validade, ele está revogando a validade dos sacrifícios. E quando ele diz: eu estou aqui para fazer aquilo que os sacrifícios não fizeram, ele está colocando, ele está estabelecendo uma segunda aliança. Em outras palavras, o que o autor está dizendo é: a própria velha aliança, ou as escrituras no próprio período anterior à vinda do Messias, elas já mencionavam que Deus não se agrada dos sacrifícios em si mesmos. Então, por que Deus os instituiu? Para, em primeiro lugar, que através da repetição deles, ou melhor, para que em primeiro lugar, através daqueles ritos, ensinasse ao seu povo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Em segundo lugar, pela repetição desses sacrifícios, ele queria mostrar que eles eram ineficazes e aguardavam uma aliança e um sacrifício superiores. Então foi para isso que Deus colocou aqueles sacrifícios, para que antes que seu filho viesse, o seu povo pudesse aprender as verdades do Evangelho através de símbolos e ritos, de tipos e prefigurações. Mas aqueles sacrifícios em si não agradavam a Deus. Nós lemos o Salmo 50. O Senhor disse: olha, eu não aceito, acaso eu não são meus todos esses animais? Oferece a Deus sacrifício de ação de graças. Já na velha aliança, Deus já tinha indicado que aqueles sacrifícios não produziam uma expiação real, mas apenas simbólica. Então, quando o próprio salmista, e na verdade aqui, profetizando o salmista, Deus o Filho, antecipando-se a sua encarnação, diz para o Pai: tu não aceitas os sacrifícios de animais, tu me fizeste um corpo para que eu pudesse satisfazer a tua vontade. Aquilo que homem nenhum, que animal nenhum, que rito nenhum conseguiu, Jesus conseguiu realizar a vontade de Deus. Por isso ele conclui: ele removeu o primeiro, que são os sacrifícios, para estabelecer o segundo, que é o cumprimento da vontade de Deus. Então, tendo mostrado essa ineficácia, tanto pela prova lógica como pela prova bíblica, ele fala então agora sobre o caráter permanente da nova aliança, pela eficácia do sacrifício de Cristo. Lembremos, primeiro ele mostra a ineficácia da velha aliança com os seus sacrifícios e do seu caráter provisório. Agora ele vai mostrar o caráter permanente, e utilizando-se do próprio texto do Salmo 40, ele conclui e aplica no verso 10. Ele diz: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Eu preciso lembrar que quando Davi disse no Salmo 40, verso 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei, ele estava sendo sincero. Mas o próprio Davi sabia que não podia cumprir essa vontade de Deus de maneira perfeita, da maneira que a santidade de Deus exige. Por isso, no Salmo 51, ele diz que Deus não se agrada de holocaustos nem de sacrifícios. O coração quebrantado é o sacrifício agradável a Deus. Você lembra disto? E ele diz também no capítulo 40: tu não te agradas de holocaustos, se a minha vontade não for perfeita diante de ti, de nada adianta os sacrifícios. É isto que Davi está dizendo. A questão é que quando olhamos para a vida de Davi, nós verificamos que ele não consegue satisfazer esta vontade. Mas o autor aos Hebreus está dizendo: o Filho de Deus encarnado consegue fazer aquilo que Davi quis, mas nunca conseguiu. Ele satisfaz a vontade de Deus. Primeiro, ele vive uma vida de perfeita obediência. A Bíblia diz que ele nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca.
Mas em segundo lugar, ele também realiza a obediência passiva, recebendo sobre si a punição pelos nossos pecados. O juízo de Deus, que era para recair sobre nós, ele recebe sobre si. E ao fazer isto, ele realiza de maneira perfeita a vontade de Deus. Então, o que ele vai mostrar é Jesus. Este é um princípio geral. Agora, neste segundo ponto, sobre o caráter permanente da nova aliança, a oferta única do corpo de Jesus nos santifica em caráter permanente. Este é o segundo princípio geral, que agora fala em contraste com o primeiro, sobre o caráter permanente da nova aliança, por causa da eficácia do sacrifício de Cristo. A oferta única do corpo de Jesus nos santifica em caráter permanente. É nessa vontade, diz o verso 10, que somos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus uma vez por todas. E aí ele vai para a prova lógica desse segundo princípio. E nessa prova lógica ele estabelece um contraste entre os versos 11 a 14. Ele mostra como era a oferta, como era o ministério sacerdotal na velha aliança, no verso 11. Ele diz assim: ora, todo sacerdote, os sacerdotes levíticos, se apresenta dia após dia, ou seja, todos os dias, já apontando para a repetitividade, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Pela segunda vez ele fala isso. Todo sumo sacerdote, ou todo sacerdote, ele tem que se apresentar todos os dias e oferecer sacrifício muitas vezes, e são os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Esse aqui é um retrato, esta é uma descrição do rito, do sistema de culto da velha aliança. E agora nos versos 12 a 14 ele estabelece o contraste. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, não dia após dia, mas para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E ele repete para enfatizar, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ao contrário daqueles sacerdotes que todos os dias tinham que oferecer sacrifício, Jesus só ofereceu uma vez, porque Jesus é a oferta perfeita. Ele é perfeitamente homem, ele nunca pecou, e ele é inteiramente Deus. Ele é a oferta perfeita. E o que o autor está mostrando é, o fato dele oferecer-se uma única vez demonstra a eficácia do seu sacrifício, e o fato dele ter conseguido o perdão, a remoção eterna, permanente dos nossos pecados, também indica a eficácia do seu sacrifício. Meus irmãos, é muito importante que nós lembremos, e não devemos ter medo, porque nós temos uma tendência legalista, de sabermos que nós que estamos debaixo da aliança, nós que de fato fomos convertidos ao Evangelho, nós que estamos em Cristo, uma vez regenerados, uma vez justificados, todos os nossos pecados, aqueles que cometemos no passado, aqueles que cometemos hoje e aqueles que vamos cometer no futuro, já foram pagos. Eu vou pecar amanhã, eu não quero pecar porque eu sou nova criatura, eu não tenho mais prazer no pecado porque eu amo meu Senhor. Agora o meu coração, no meu interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Esse é o indicativo de que eu fui justificado. Eu odeio o pecado porque ele matou o meu Senhor, e eu vou lutar com o pecado, contra o pecado, mas eu sei que mesmo assim eu vou pecar amanhã, e depois de amanhã, e até eu morrer eu vou pecar. Eu não estou mais debaixo do poder do pecado, mas o pecado ainda habita em mim.
Eu ainda muitas vezes tenho um ato de ódio contra Deus por causa da minha carne, porque eu sei que não há bem nenhum na minha carne. Então qual é a garantia que eu tenho para dizer que eu estou salvo? É que eu sei que o pecado que eu vou cometer amanhã já foi pago. Eu sei que quando eu cultuo a Deus, quando eu ofereço a Deus sacrifício de louvor, o meu coração nunca é perfeito, ele sempre abriga imperfeições, motivações obscuras. Eu não posso discernir as minhas próprias faltas. O meu culto nunca será perfeito diante de Deus. Mas o que me dá garantia é que há uma oferta perfeita, já apresentada uma única vez. E quando Deus me olha, Ele me olha como perfeito. A você que já entregou sua vida a Cristo, que já se converteu a Cristo, Ele olha para você e Ele considera você perfeitamente justo, porque a justiça de Cristo o revestiu. Isto é graça, queridos, sola gracia. É isto que o autor está dizendo. A oferta única de Jesus é a prova lógica da eficácia do seu sacrifício. Ele aperfeiçoou para sempre. Mas ele não está satisfeito com isso e ele dá também uma prova bíblica. E agora é interessante porque a terceira pessoa da Trindade dá testemunho na Escritura. Observe o verso 15 a 17, ele faz uma citação e ao mesmo tempo uma exposição. E disto, ou seja, acerca do caráter permanente da expiação pelo sangue de Jesus, do caráter permanente do perdão conquistado por Jesus, nos dá testemunho quem? O Espírito Santo. E como o Espírito Santo faz? Ele cita a Escritura. Observe que na forma como ele lida com a Escritura, nós temos um princípio claro, que foi muito bem notado pelos pais puritanos. O juiz supremo em que devemos nos firmar sobre toda questão de doutrina e prática não deve ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. É falsa a acusação daqueles que dizem que nós não cremos no Espírito Santo, porque quando nós lemos a Escritura, nós sabemos que nós estamos lendo aquilo que o Espírito Santo fez escrever. E o autor está dizendo: isto diz o Espírito Santo, e ele está citando a Escritura. E qual é o testemunho do Espírito Santo? Nós vimos o testemunho do Filho na Escritura, antes da sua encarnação, através do profeta Davi, mas agora nós vemos o testemunho do Espírito na Escritura, e ele cita de novo Jeremias 31, aquela promessa sobre a nova aliança, que nós já vimos no capítulo 8, que está inteiramente no capítulo 8, versos 8 a 13. E qual é aí o testemunho do Espírito Santo? E aí novamente, lembre-se que ele, ao mesmo estilo de argumentação, naquela primeira exposição sobre o testemunho do Filho, ele diz: depois de dizer sacrifícios e oferta não quiseste, então acrescentou: eis aqui estou para fazer a tua vontade, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Agora ele usa o mesmo raciocínio. Observe a mesma fraseologia. Olha o que ele diz: após ter dito, ou depois de dizer, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O que ele está dizendo é a mesma coisa que ele falou da primeira vez. Depois de dizer isto, ele diz isso e significa aquilo. Agora ele diz a mesma coisa. Depois de prometer que ele escreveria no coração do seu povo a sua lei na nova aliança, ele afirma que isto aconteceria porque ele perdoaria os pecados e as iniquidades para sempre. Qual é a conclusão dele dessa exposição e prova bíblica? Verso 18: ora, se houve perdão eterno, não há mais necessidade de sacrifícios. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta
pelo pecado. Por que ele insiste nisto? Lembremos-nos que os cristãos aqui eram de origem judaica. Lembremos-nos que eles estavam passando por perseguição. E nesse mesmo período o judaísmo não era perseguido, era uma religião legalizada. E eles pensaram, por causa de toda a opressão que eles sofriam, de todas as perdas, mortes, tortura, violência, ultrajes públicos, eles pensavam que talvez fosse melhor voltar para a velha religião, voltar para o judaísmo. Afinal de contas, o judaísmo cria nas mesmas promessas que o cristianismo. E aqueles ritos, de alguma maneira, tinham os mesmos significados. Mas o autor aos Hebreus escreve para dizer-lhes que isto seria apostasia, que eles não podem voltar para a sombra agora que eles estão na realidade. E ele está exatamente dizendo: olha, não tem sentido vocês voltarem para esse rito, este sistema de culto em que vocês precisam sacrificar, porque isto tudo foi abrogado, foi revogado, porque o sacrifício perfeito que eles prefiguravam já foi realizado em Cristo. E lembremos-nos também que o culto judaico tinha toda a sua pompa, com os sacerdotes paramentados, com o templo suntuoso, que era ainda o templo de Herodes. Possivelmente este escrito foi aqui composto, não é? Ele escreveu ainda quando o templo estaria de pé. Então a pompa dos rituais do judaísmo também atraíam esses judeus. E ele está dizendo: olha, não se enganem com a pompa externa desse culto, porque aquilo que ele representava já foi realizado em Cristo. E embora o culto na nova aliança tenha uma glória externa bem menor, e ele seja mais simples, a sua glória interior é superior, porque no culto da nova aliança, sem nada desses utensílios, como o tabernáculo e os seus utensílios, na verdade a mesa do pão, dos pães da proposição, o candelabro, que ele descreveu no capítulo 9, né? o altar de incenso, a arca da aliança, o grosso véu, o culto da nova aliança, mesmo que não tenha todos esses aparatos, ele é um culto em que nós vivemos a realidade da própria presença celestial de Deus. E nós não precisamos mais oferecer nada pelo pecado, nem penitência, nem boas obras, nada é necessário, solos Cristos. E aí, meus irmãos, diante disto, ele conclui dos versículos 19 a 25. E nesta conclusão, o que ele vai demonstrar, depois de demonstrar o caráter provisório da velha aliança pela ineficácia dos seus sacrifícios, depois de demonstrar em contraste o caráter permanente da nova aliança pela eficácia do sacrifício de Cristo, agora ele nos diz o que isto implica para nós. E esses versos 19 a 25 nós precisamos entender que, embora eles se apliquem à vida como um todo, eles estão se referindo especificamente ao culto. Então o que nós temos aqui nesta conclusão são princípios, na verdade, o que eu chamaria de um princípio regulador do culto à luz de Hebreus. Como deve ser o culto na nova aliança? O que se requer na nova aliança? Todos os termos utilizados por ele, do versículo 19 ao 25, são termos que se referem ao culto. Observe que ele fala sobre adentrar o Santo dos Santos. Como era que o culto na velha aliança? Ele usa aqui exatamente a figura do culto na velha aliança. Você lembra, não é? Crente da velha aliança achegava-se à tenda da congregação. Ele poderia adentrar os portões e a cortina naquela cerca que circundava o tabernáculo. Ele poderia encaminhar-se até o altar dos holocaustos. Ele levava animais, um animal, conforme sua condição ou seu status na congregação. Ele levava aquele animal e impunha a mão sobre o animal, e este animal era imolado, o seu sangue era derramado sobre o altar dos holocaustos, e aquele animal era queimado, e conforme o tipo de oferta era uma forma de sacrifício. Este era o culto na velha aliança. No dia da expiação, que era uma vez por ano, o sumo sacerdote, sozinho, oferecia um sacrifício por toda a nação pelos pecados de ignorância, e ele pegava parte daquele sangue numa bacia, e ele adentrava o tabernáculo. Lembremos-nos
que depois do altar dos holocaustos havia uma bacia, uma grande bacia com água, onde o sacerdote precisava se lavar antes de entrar no próprio santuário. Eles não podiam entrar no santuário sem se lavar. Deus estava dizendo que Ele não aceita iniquidade associada ao ajuntamento solene. E todo aquele rito era simbolicamente uma forma de mostrar que sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Então o sacerdote, depois de ter sacrificado, de ter feito expiação, ele levava aquele sangue, ele se lavava na bacia e ele adentrava ali, e ele uma vez por ano adentrava o Santo dos Santos através do grosso véu, e ele salpicava ou aspergia parte daquele sangue da bacia sobre a tampa do propiciatório. Dentro da arca estava a lei transgredida, e aquele sangue era na verdade o verdadeiro propiciatório. A palavra propiciatório traduz uma palavra hebraica que significa tampa. E quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus é o propiciatório, está dizendo que o sangue de Jesus é a tampa, é a coberta, é aquilo que esconde ou que cobre a lei transgredida. Por isso Davi, nessa perspectiva, no Salmo 32 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo sangue é coberto. Este era o sistema do culto da velha aliança. Os sacerdotes adentravam a primeira parte para oferecer incenso, trocar os pães da proposição e reabastecer o candelabro. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, sozinho adentrava o Santo dos Santos. O povo ficava lá fora, orando. Não podia entrar nem no santuário terrestre. Então esta é a figura que o autor está usando. Portanto, ele está falando de culto. E se nós entendermos, como disse o reverendo Alain René quando esteve aqui, se nós entendermos este princípio, se nós entendermos estes princípios aqui, nós não vamos ter tanta dificuldade de saber o que colocar e o que não colocar no culto, na perspectiva da nova aliança. Então, a primeira coisa que o autor faz, falando sobre o culto no contexto da nova aliança, ele traz aqui o que eu chamaria de alguns imperativos. O princípio regulador traz alguns imperativos à luz da obra de Cristo. Os versículos 19 a 21, o autor faz aqui um resumo. Quais são as bênçãos que Jesus nos trouxe, né? E aí eu chamaria esse primeiro momento de compreensão. Para que nós cultuemos a Deus na nova aliança, nós precisamos compreender a pessoa e a obra de Jesus. Esse é o primeiro imperativo, o culto na nova aliança. Uma compreensão adequada da pessoa e da obra de Jesus. Por isso ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez, isto é, uma ousada e alegre confiança, para entrar no Santo dos Santos, não mais a figura, mas o real Santo dos Santos, a presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Observe o verbo tendo repetindo-se aí duas vezes. Ambas as vezes ele aponta para algo que Jesus realizou. No verso 19 ele mostra o sangue de Jesus, lembrando do sumo sacerdote, né, que adentra com sangue. Nós podemos adentrar, e o sangue que foi oferecido é o sangue de Jesus, está dizendo a morte de Jesus. Ele está dizendo que foi aberto um novo e vivo caminho. Então o que ele está dizendo? Você precisa compreender a eficácia, a natureza da obra de Cristo. A sua morte cobriu, removeu, expiou os nossos pecados. A sua morte abriu um novo e vivo caminho para Deus, um caminho diferente daquele do tabernáculo. E a sua própria carne era o véu. Isto é interessante, porque o véu ele separava o santuário do Santo dos Santos. E o véu ali era um testemunho do Espírito Santo de que o caminho para a presença de Deus ainda não havia sido aberto. O autor nos explicou isso no capítulo 9. Mas quando Jesus morreu, a palavra de Deus diz nos evangelhos que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mas o autor aqui identifica a própria carne de Jesus como o véu, porque o véu também era o caminho de acesso. A carne rasgada, o véu fechado, o véu inteiro é um bloqueio, é um obstáculo, mas o véu rasgado é um acesso aberto. Então, chamando-o de grande, o autor está enfatizando a eficácia sem igual da obra de Jesus ao abrir o novo e vivo caminho.
A expressão sobre a casa de Deus ressalta a proeminência de Cristo em sua posição de filho diante do Pai e sobre a igreja. Então nós temos que ter essa compreensão quando nós cultuamos a Deus, de que nós temos um precursor que está diante de Deus, que Ele é grande, que Ele é o Filho de Deus, que Ele preside o culto, que Ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, a sede da habitação de Deus, a glória eterna, o santuário celestial. E aqui ele está fazendo uma alusão à ascensão e entronização de Jesus. Ele pôde penetrar por nós no Santos dos Santos, porque Ele é o sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, como ele disse no capítulo 7, verso 26. Nós temos então, por um lado, o sacrifício único, vicário, suficiente do nosso Senhor, que nos abriu este novo e vivo caminho. Por outro, nós temos o seu presente ministério. Ele diz: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, não é apenas o que Ele fez no passado, a sua morte e a sua ressurreição, é o que Ele faz no presente. Jesus continua oficiando como sacerdote, o seu ofício sacerdotal continua vigente. Agora mesmo, quando nós estamos aqui, amados, Ele está intercedendo por nós, e a garantia de que o nosso culto será aceito está no fato de que Ele é o nosso sumo sacerdote. Esta compreensão é necessária todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus para cultuar. Nós temos o seu presente ministério, pelo qual Ele intercede continuamente por nós diante do Pai, assegurando-nos o acesso à presença de Deus. Sim, irmãos, todos nós que cremos em Cristo temos liberdade e ousadia para acessar a presença de Deus. Ele não é um Deus distante e inacessível, Ele é um Deus presente, em cuja presença podemos viver confiadamente pela fé em seu Filho. Esta confiança, esta compreensão é necessária, é um imperativo para o culto da nova aliança. Uma outra atitude que é necessária, eu traduzo ou eu resumo na palavra preparação. Além de compreensão, o culto na nova aliança requer uma preparação. Na verdade, o culto da velha aliança também requeria uma preparação. E o autor utiliza-se exatamente do tipo de preparo que havia ali, só que nós não fazemos mais as mesmas coisas, mas a mesma atitude é requerida. E ele exatamente se refere aos atos, aos ritos praticados pelos sacerdotes na velha aliança, para dizer que os princípios que aqueles ritos significavam permanecem de pé. Preparação, ele diz: aproximemo-nos, vamos nos aproximar, vamos adentrar o Santo dos Santos, mas nós não vamos fazer isso de qualquer jeito. Sabe o que isto quer dizer? Que o culto na velha aliança, apesar de nós termos ousada confiança, não significa que porque eu tenho acesso ao Pai, eu vou gritar na presença de papai, como diz uma canção aí. Não significa porque eu tenho liberdade para adentrar a presença de Deus, que eu vou dançar na presença de Deus, que eu vou cair na presença de Deus. O fato de que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho não significa que você pode cair na presença de Deus, ou vomitar na presença de Deus, ou cacarejar na presença de Deus, ou brincar na presença de Deus. Você precisa entender que você adentrou uma realidade mais terrível em sua santidade, e por isso ele diz que nós temos que estar preparados. E ele usa ele faz várias observações aí sobre como é esse preparo. Primeiro, com um sincero coração. A palavra aqui usada, ela ressalta aquilo que é genuíno em contraste com aquilo que é falso, que é real. Contraste aquilo que é real em contraste com aquilo que é apenas aparente. Essa sinceridade deve estar no coração. O coração é a sede de onde procedem as fontes da vida. Ou seja, você não pode achegar-se para cultuar a Deus de qualquer jeito. O seu coração é sincero diante de Deus. Como é que eu sei se o meu coração é sincero? Submetendo ao escrutínio da Escritura, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Não é isso que a Bíblia diz? E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
A própria Escritura diz isso. Eu preciso me preparar, porque aquilo que eu vou fazer, eu tenho que fazer com plena certeza de fé. Isto significa que eu preciso, quando cultuo a Deus, ter a convicção inabalável sobre a eficácia da obra de Cristo, sobre os seus méritos, e descansar na sua obra redentora, sabendo que Deus é o galardoador dos que o buscam. Eu preciso também, uma vez que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, certificar-me de que o meu sangue foi aspergido por esse sangue, que o meu coração, foi aspergido com este sangue. É isso que ele quer dizer quando ele diz: tendo o coração purificado de má consciência. A palavra purificado traduz a palavra grega que significa aspergido, utilizando-se aqui da figura do culto na velha aliança. E lavado o corpo com água pura, uma alusão possivelmente ao batismo, como sinal da purificação interior do coração e da consciência, e uma alusão também àquele ato de lavar-se do sacerdote antes de adentrar o tabernáculo. E quando ele fala do corpo, ele não se refere apenas à exterioridade, mas à totalidade do ser. Então, ele está dizendo: você não pode cultuar a Deus de qualquer jeito, isso requer preparo. Na nova aliança, você tem liberdade para adentrar a presença de Deus, mas exatamente por causa da natureza dessa presença, você requer um preparo. Você precisa certificar-se de que tem o coração purificado de má consciência. Então, preparação é a palavra-chave aqui. Um terceiro imperativo do culto na velha aliança é o que eu chamaria de confissão de fé. Observe que ele primeiro diz: aproximemo-nos, e diz como devemos nos aproximar. Depois, um segundo imperativo no verso 23: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, o culto na nova aliança não é alguma coisa que você faz com as emoções e que você faz o que lhe dá na telha. O culto na nova aliança, na verdade, o culto na nova aliança requer que você subscreva a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Guardar firme a confissão da esperança é sem vacilar. Lembremos-nos do contexto histórico. Nós temos uma comunidade cristã em crise, de desânimo, cansaço, dúvidas sobre a pessoa e obra de Cristo, medo, etc. Uma comunidade desiludida com os obstáculos e oposição à sua fé, como já ressaltamos no início dessa série de exposição. E esses crentes estavam querendo mudar um pouco a forma de cultuar. Por isso a exortação: guardemos firmes a confissão. Eu quero ressaltar rapidamente 3 aspectos. A confissão, a verdade que nós confessamos é o Evangelho, que é a confissão acerca de Cristo, sua pessoa e obra que Ele expôs. Ele já havia utilizado essa expressão em outras passagens. E guardar a confissão no contexto de Hebreus envolvia também manter o mesmo testemunho público perante os perseguidores. O Evangelho é a verdade que nos traz a esperança. A esperança cristã é a fonte de alegria e exultação do crente. É uma convicção que o mantém firme e abundante na obra do Senhor, mesmo sob pressão. E ele diz que nós devemos guardar firme essa confissão. Sabe o que isso significa? No culto, na nova aliança, é importante o que você diz quando você fala para Deus, o que você diz quando você fala acerca de Deus. Quando você ora, você tem que guardar a confissão da esperança. Quando você louva, você tem que louvar de acordo com o Evangelho que nós professamos. O culto requer fidelidade à tradição apostólica das Escrituras. Confissão de fé é importante no culto. E terceiro e último lugar, eu diria que a palavra fala aqui de comunhão, no verso 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A palavra considerar aqui tem o sentido de fixar a mente. E sabe o que ele está dizendo? O culto na nova aliança é uma experiência coletiva, corporativa e não individual.
Então esse ajuntamento no dia do Senhor é importante. Isto faz cair por terra um falso ensino que tem se propagado aí através especialmente das mídias sociais. A igreja sou eu, a igreja é você. Não, a igreja não é você. Você não é a igreja. A igreja somos nós. A igreja é um corpo. A Bíblia diz: nós somos corpo de Cristo e individualmente nós somos membros desse corpo. Um crente sozinho não pode ser igreja. Ele é membro da igreja. Então, eu já vi declarações nas redes sociais dizendo: olha, eu me decepcionei com a igreja e agora a minha igreja é o meu quarto. Isso é uma mentira diabólica. Ele está dizendo: consideremos-nos também uns aos outros. Ele está falando de culto. E como é que nós nos consideramos? Não abandoneis a vossa congregação. É assim que está no original: a vossa congregação. Tenha compromisso com a igreja local. O seu culto devocional é importante em casa, mas ele não substitui o culto solene. Especialmente o culto solene é o lugar em que nós vivenciamos a realidade da nova aliança. Então, crente, você precisa ter um compromisso com o culto comunitário, coletivo no dia do Senhor. Se você não faz isto, você está pecando contra o Deus da aliança. Comunhão é fundamental para vivenciarmos o culto na nova aliança. Meus amados irmãos, que a palavra de Deus corrija as deficiências da nossa fé e nos faça entender que essa nova realidade, mais gloriosa, mais pujante, mais palpável, requer de nós muito mais empenho e zelo do que requeria dos crentes da velha aliança. Que nós possamos desfrutar dessa presença, cultuando o nosso Deus.